Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje vou tratar de um assunto bastante importante para os advogados e para as empresas. Se você receber uma notificação de uma câmara de arbitragem, você sabe como proceder? Então fica aqui comigo e confira o encaminhamento adequado. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos explicar uma questão bem importante. Se você receber uma notificação de uma câmara de arbitragem dizendo que foi dada entrada em uma demanda arbitral, como você deve agir a partir desse momento? Essa pergunta parece simples de responder num primeiro momento, mas pode trazer algumas preocupações e algumas análises que devem ser observadas por quem recebe essa notificação. E daí eu vou explicar para vocês alguns cuidados que você precisa ter. Então vamos visualizar primeiramente a seguinte questão. Você é um empresário e recebeu na sua empresa uma notificação de uma câmara de arbitragem dizendo que alguém, uma determinada pessoa ou uma determinada empresa ingressou com um pedido de arbitragem e ali vai explicitar alguma coisa sobre essa demanda de arbitragem. A Câmara vai pegar essa demanda e vai encaminhar para você uma notificação te dando ciência da existência dessa demanda, desse pedido de arbitragem e designando uma reunião, uma audiência, o nome que eles queiram dar, uma reunião ou uma audiência para poder tratar sobre esse assunto. O que você deve fazer? Você empresário, eu já vou falar, você que é advogado está nos assistindo, espera também um pouquinho, porque eu já vou falar também na perspectiva do advogado. Mas primeiramente falando na perspectiva do empresário, do cliente. Então o empresário recebeu essa notificação, o que ele deve fazer? Bom, ele tem algumas análises preliminares para proceder. Primeiro ele vai identificar de que empresa ou de que pessoa é aquela que ajuizou a demanda, para ver que tipo de relação que ele tem com essa pessoa. Se foi uma relação contratual, algum negócio que ele realizou, vem fazendo, já é um cliente, ou é um parceiro de negócios, ele vai entender essa relação. Se pré-existia uma relação contratual e existe um contrato escrito. Se ele identificar que é uma situação pré-existente dessa relação contratual, ele vai buscar esse contrato. E nesse contrato ele vai fazer a leitura do contrato para conferir se lá no contrato existe a convenção de arbitragem, a cláusula compromissória. Ou se ele recorda, em algum momento, de ter assinado algum documento que convencionasse a utilização da arbitragem para o conflito com aquela pessoa. Essa primeira análise antecede a tudo, porque a partir dessa análise dele identificar que o contrato prevê a cláusula compromissória, aí ele vai saber o melhor desdobramento a fazer a partir disso. Ou se ele vê que o contrato não prevê a cláusula compromissória, ele também saberá a melhor forma de abordar a partir daí. Então, partindo da premissa de que ele tenha localizado a pessoa e verificado que é localizado o nome da pessoa e verificado que é uma pessoa que mantém alguma relação contratual com ele, ele vai buscar o contrato, vai olhar o contrato. Se ele identificar nesse contrato que existe a convenção de arbitragem, a cláusula compromissória, ele vai fazer a seguinte verificação: se nessa cláusula está prevista qual instituição de arbitragem onde vai se desenvolver essa arbitragem. Então ele vai verificar lá se está previsto qual é a instituição de arbitragem ou o nome de árbitros ad hoc, uma definição de quem irá ser o responsável pela condução do procedimento de arbitragem. Se tiver previsto isso na cláusula, o que provavelmente estará indicando a existência de uma cláusula cheia, então ele vai conferir se aquela instituição que encaminhou a notificação para ele de arbitragem é a mesma instituição que está escolhida na convenção de arbitragem como uma instituição adequada para poder receber aquele conflito e, naturalmente, tratar a gestão daquela disputa que vai acontecer a partir dali. Verificado que sim, que é aquela Câmara
Então ele já saberá que essa é uma situação da qual ele não pode em absoluto ignorar. Ele não pode ignorar a disputa de forma alguma, porque ele sabe que existe a convenção de arbitragem, que ele subscreveu essa convenção, ou seja, ele estabeleceu a regra de que ele deverá se submeter à arbitragem caso acontecesse uma disputa sobre aquela relação contratual. E saberá que aquela entidade está escolhida no contrato como a entidade responsável pela gestão daquela disputa e, portanto, ele tem que dar uma super atenção àquela situação. Passo seguinte, ele vai, se ele já tiver um corpo jurídico, procurar o seu corpo jurídico, ou o departamento jurídico da sua empresa, ou o escritório terceirizado, ou o escritório contratado para atuar nos seus casos. Naturalmente, se esse escritório ele já não ter o conhecimento, já não tiver o conhecimento de que esse escritório tem expertise suficiente para atuar com a arbitragem, eu recomendo que, se ele deseja que aquele escritório esteja à frente da sua defesa, então que ele autorize esse escritório a constituir uma assessoria especializada para ajudá-los na formulação das estratégias e na produção da defesa adequada para aquela disputa na arbitragem, que envolve conhecimento específico, que envolve técnicas e uma postura diferente para uma boa defesa no procedimento de arbitragem. Então, se o escritório já tem experiência nisso, ótimo. Se ele não tem e ele deseja a atuação desse escritório, nesse caso, então ele autoriza o escritório a que ele contrate um assessoramento especializado nesse assunto para ajudá-los a uma boa defesa. Se ele preferir, ele contrata uma advocacia especializada em procedimentos de arbitragem, que assim lhe terá mais expertise e mais qualidade no desenvolvimento dessa defesa. Bom, visto esta questão, vamos olhar agora ao outro aspecto. Se não estava previsto na cláusula compromissória, ou se não tinha cláusula compromissória prevendo a arbitragem, ele sabe que está diante de uma seguinte situação. Aquela Câmara pode estar fazendo um simples convite para ele, para que ele compareça lá e avalie a possibilidade de resolver esse conflito por arbitragem, porque não existia nenhuma convenção de arbitragem que o obrigava a levar aquela demanda para arbitragem. Não custa nada e é muito bem-vindo que ele atenda a esse chamado, naturalmente assistido pelo seu corpo jurídico, mas atenda a esse chamado para avaliar pormenorizadamente se deve ou não aceitar o caminho, a proposta de caminho de resolução da disputa por arbitragem. Pode ser que seja um grande negócio para ele também resolver aquela questão por arbitragem, então ele deve considerar isso com carinho. Mas ele já saberá de antemão que ele não tem a mesma vinculação que teria se ele tivesse subscrito uma convenção de arbitragem que autorizasse e que remetesse e vinculasse qualquer disputa decorrente daquela relação contratual, naturalmente, à gestão daquela instituição escolhida. Se ele verificar, por outro lado, que não existe nenhum contrato com aquela pessoa, que não existe nenhuma relação contratual, ele também saberá de antemão que não está vinculado a atuar perante aquela Câmara e a desenvolver a disputa perante a arbitragem. Ele saberá disso. Não custará também, mais uma vez, atender a esse convite para analisar e considerar, assistido pelo seu corpo jurídico, se deve ou não aceitar o encaminhamento da disputa por arbitragem. Então, ele deve ir para ouvir e entender quais são as ponderações, quem sabe até conciliar já nesse primeiro momento e encerrar a disputa por conciliação. Bom, visto isso, vamos olhar agora a perspectiva do advogado. Então, na perspectiva do advogado, o cliente dele bateu na sua porta e dizendo: olha, eu recebi aqui uma notificação de uma Câmara de Arbitragem dizendo que tem uma disputa para que a gente possa atuar nesse processo de arbitragem aqui. E aí ele encaminha isso para o advogado, buscando orientação de como proceder. O advogado, então, tem que fazer a seguinte análise. E tem que ter muito cuidado com essa análise, porque pode colocar o seu cliente em uma situação de bastante risco. A análise que ele tem que fazer é a seguinte: existe um contrato prévio
esse contrato prevê a convenção de arbitragem, essa convenção de arbitragem é cheia e prevê aquela instituição de arbitragem que o convidou para atender. Se ele entende que sim, ele já sabe de pronto que não dá simplesmente para recusar aquele convite, que ele está numa condição de ter que responder aquela demanda, mesmo que ele queira discutir que o contrato não é válido, que a cláusula compromissória não é válida, que aquela Câmara não é competente, que existe algum outro tipo de questão que envolveria a discussão no Poder Judiciário e não na Câmara de Arbitragem. De qualquer maneira, ele já teria que partir da ideia de que essa primeira discussão tem que ser feita diretamente naquela Câmara de Arbitragem, sob pena de gerar a preclusão, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa preclusão. Então ele precisa entender se está previsto em um contrato ou em um documento, a parte desse contrato, a existência do caminho da arbitragem para resolver qualquer disputa decorrente daquela avença contratual. Então ele não pode simplesmente orientar o cliente dele de que não deva comparecer, de que ignore aquilo lá. Não ignore. Aliás, eu recomendo, nunca ignore, nem que seja para comparecer ao ato, ouvir o que a instituição de arbitragem tem para dizer, entender que não tem mesmo uma convenção de arbitragem e manifestar que não tem interesse na arbitragem, nem que seja para fazer isso, mas não simplesmente não ignore, não é o melhor caminho, assume riscos desnecessários e a gente faz essa recomendação. Dê atenção, encaminhe para a Câmara de Arbitragem para ouvir, mesmo que não tenha contrato, que não tenha convenção de arbitragem. E se tiver convenção, já parta da premissa, eu tenho que me defender nesse procedimento de arbitragem, mesmo que tenha uma série de erros, mesmo que tenha discussões sobre a própria validade dessa convenção de arbitragem, eu tenho que fazer isso nesse procedimento de arbitragem, ainda que não vingue essa discussão no procedimento de arbitragem, eu preciso fazer para plantar as sementes necessárias para eventualmente buscar colher esse fruto no Poder Judiciário através de uma discussão posterior. Eu terei demonstrado que discuti na arbitragem e não deixei acontecer a preclusão. Essa preclusão iria subtrair a possibilidade de discutir isso numa ação judicial posteriormente. Então, não ignore a notificação de uma Câmara de Arbitragem. Aceite o convite, considere se está ou não previsto uma convenção de arbitragem sobre aquilo lá e, se estiver, se defenda no procedimento de arbitragem. Então essa é a recomendação principal. Aí, claro, a partir do que estiver escrito nessa notificação, você tem que olhar outros detalhes. A notificação de arbitragem já pode estar esclarecendo que não existe uma convenção, que aquilo é um convite para propor o caminho da arbitragem. Pode ser que essa notificação diga que existe a convenção de arbitragem, que está subscrita e que aquela instituição está escolhida. Então, o texto da notificação já pode ser suficientemente esclarecedor para te dar todas as pistas e os encaminhamentos necessários de como proceder. Pode ser que essa notificação esteja até mais completa e robusta do seu ponto de vista de já assinar um prazo para a apresentação de uma manifestação escrita sobre como resposta preliminar àquela demanda. Pode ser que já esteja manifestando inclusive a indicação de árbitros apontados pela parte demandante e abrindo a oportunidade para você se manifestar sobre o árbitro apontado ou também ou também se manifestar sobre a indicação de outros árbitros a compor o tribunal arbitral que vai deliberar sobre aquele conflito. Pode já estar tratando sobre as questões convencionais e as questões regulamentares sobre como deve se desenvolver a arbitragem. Então a leitura atenta, minuciosa dos termos dessa notificação darão as dicas necessárias para que o advogado saiba orientar o seu cliente, sobretudo porque se está prevista a convenção de arbitragem e se ele simplesmente ignorar, dois fatores vão acontecer. E aí eu chamo a atenção para a leitura do dispositivo da lei de arbitragem para destacar isso. Vou pegar aqui a primeira questão polêmica para vencer essa questão polêmica e dar um esclarecimento mais efetivo, mais claro sobre essa discussão. O artigo 7º da lei de arbitragem diz o seguinte:
existindo cláusula compromissória, e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. Então esse é o artigo 7º da Lei de Arbitragem, a Lei 9.307 de 96. Alguns advogados não muito inteirados sobre o tema arbitragem, leem esse artigo rapidamente, superficialmente, sem uma análise da doutrina ou da jurisprudência que envolve a discussão sobre esse artigo, e têm uma ideia distorcida, equivocada e altamente perigosa de que, havendo resistência. Então, vamos ler novamente só para destacar esse ponto. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, então ele lendo essa parte do artigo, ele às vezes assume a ideia de que se o seu cliente resistir à instituição da arbitragem, e resistir seria ignorar a notificação da Câmara, não comparecendo àquele ato a que foi chamado, que isso seria uma caracterização de resistência, e havendo essa resistência, aconteceria o que diz o restante do dispositivo, e o restante do dispositivo diz: existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. Então o advogado assume a compreensão precipitada e equivocada, distorcida e altamente perigosa de que, se você não for, ele vai ter que entrar em juízo no Poder Judiciário, pedir para o juiz marcar uma audiência para que então a gente seja chamado, para então ser feito o compromisso de arbitragem. Isso não é verdade. Isso é um equívoco. Se existir a cláusula compromissória e a cláusula compromissória for aquela cláusula considerada cheia, a cláusula que define pelo menos a instituição de arbitragem onde se desenvolverá a arbitragem, então não é necessário que, havendo a resistência, a simples recusa da parte comparecer, ou ainda que ela escreva dizendo que não vai comparecer, que não aceita a arbitragem, essa simples recusa não será suficiente para caracterizar a hipótese prevista aqui no artigo 7º da Lei de Arbitragem. Não caracteriza essa resistência, porque essa resistência prevista no artigo 7º da Lei de Arbitragem é a resistência que só se aplica quando a cláusula for vazia. Quando prevista a cláusula, mas ela não contiver todos os elementos necessários, não apresentar todos os elementos necessários para que se possa desenvolver a arbitragem, e aí precisar que haja um compromisso de arbitragem para definir onde será feita a arbitragem, quais são as regras do procedimento e o que mais for necessário para que ela se desenvolva, aí sim que ele vai precisar se socorrer do Poder Judiciário. Se a cláusula for cheia, simplesmente a cláusula prevê que é a arbitragem, prevê a instituição de arbitragem e adotar o regulamento daquela instituição como o regulamento regente da arbitragem para aquele conflito, então ela já é uma cláusula cheia. Sendo uma cláusula cheia, não se aplica a ideia prevista no artigo 7º. Logo, se existir a resistência, ainda que escrita, ou a resistência pela omissão de não atender ao chamado, de ignorar o chamado, de não comparecer, de qualquer uma dessas maneiras que se pense que está resistindo, estará, ao contrário, se tornando revel no procedimento de arbitragem. E, naturalmente, atraindo para si todos os riscos inerentes a uma revelia. E os riscos inerentes a uma revelia, nós já sabemos claramente quais são. Todos os advogados de contencioso têm clareza e discernimento sobre as consequências gravíssimas que decorrem de uma revelia. Não se defender de modo algum, a ausência de defesa, naturalmente não combate aos fatos descritos e o risco de que se haja a compreensão da presunção de verdade sobre os fatos descritos pelo demandante.
naturalmente a não produção de provas, a não resistência, a não participação na escolha dos árbitros, ou seja, uma série de problemas que tornariam de altíssimo risco e de provável derrota no procedimento de arbitragem. Então, definitivamente, se você receber uma notificação de arbitragem, ou se o seu cliente receber uma notificação de arbitragem, não ignore. Dê absoluta importância a esse ato. Isso é significativo. Se essa notificação da Câmara de Arbitragem estiver acarreada com a informação, ou se tiver conhecimento prévio e paralelo de que existe mesmo um contrato e uma convenção de arbitragem, já parta da premissa: eu preciso me defender nesse procedimento de arbitragem. E se não for nada disso, for um simples convite para fazer uma proposta, uma sensibilização para propor o caminho da arbitragem, considere mesmo assim, compareça, ouça essa proposta, analise os benefícios, os pormenores, as vantagens e desvantagens de caminhar por aquele sentido, e se for o caso, atenda a esse chamado e responda aceitando o caminho da arbitragem. Mas se entender que esse não é o melhor caminho para o seu cliente, compareça, registre esse comparecimento, manifeste expressamente o desinteresse de que a coisa se desenvolva pelo procedimento de arbitragem. Mas não ignore, é um risco desnecessário que colocará o seu cliente numa situação altamente perigosa. Até pelo que diz o artigo 22 da Lei de Arbitragem, e eu vou fazer a questão de fazer a leitura aqui para ilustrar para vocês. No artigo 22 da Lei de Arbitragem, diz o seguinte: poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícia e outras provas que julgar necessárias mediante requerimento das partes ou de ofício. Isso aí é o árbitro, a condução, o poder instrutório do árbitro para conduzir o procedimento de arbitragem. Aí vem o que nos interessa destacar, o parágrafo 3º desse artigo 22, que diz o seguinte: a revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Então entenda, se está prevista a convenção de arbitragem, ou na cláusula compromissória, ou em documento à parte, ou em algum termo de compromisso de arbitragem assinado após a existência do conflito, em qualquer uma dessas circunstâncias, se está dito pela Câmara isso, se está afirmado pelo demandante isso, e de fato aconteceu, ou ainda que não tenha acontecido, e eles estão alegando que tenha acontecido, não resista com a omissão, não resista com o silêncio, e não resista com a simples relutância de dizer que não concorda e que não vai se defender no procedimento de arbitragem. Se defenda e argua essa prejudicial, argua essa preliminar, mas exercite o seu direito de defesa. Não deixe a precluir, não se torne revel no procedimento de arbitragem, até mesmo porque lá na frente, se você tiver que voltar a utilizar essa tese, esse argumento em uma ação anulatória, não correrá risco algum de que o Poder Judiciário diga que você não se manifestou na primeira oportunidade que teve ainda no procedimento de arbitragem. Ou seja, ignorou o princípio da competência da arbitragem, que dá ao árbitro, que dá ao tribunal arbitral a competência de deliberar sobre a sua própria competência. E você ignorou essa competência, deixou precluir, deixou passar em albis a oportunidade de resistir a ela expressamente, se defender, manifestar e arguir essa tese. E lá na frente, em uma ação anulatória, isso pode ser considerado assim, provavelmente será considerado, e você terá tido insucesso no procedimento de arbitragem e insucesso na futura ação anulatória, simplesmente porque ignorou a notificação da Câmara de Arbitragem, porque não estudou suficientemente o direito arbitral, a lei de arbitragem e tudo aquilo que cerca de doutrina e jurisprudência sobre essa questão. Então não ignore. Se você receber uma notificação de arbitragem, dê toda a atenção a ela.
Leia, estude a existência do contrato, leia o que de fato está sendo discutido e enfrente essa questão, ainda que seja para arguir a nulidade da convenção, ainda que seja para arguir a inexistência da convenção, ainda que seja para arguir a falta de competência daquela instituição de arbitragem, mas o faça ainda dentro do procedimento de arbitragem. Essas são as dicas de hoje. Você gostou? Compartilhe nas suas redes sociais. Tem uma dúvida, crítica, sugestão de pauta? Interaja comigo, terei grande prazer de conversar com você também e quem sabe até fazer um programa com a sua sugestão, respondendo a sua pergunta. O meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, terei grande prazer de interagir contigo. E você já sabe, me encontra aqui no Momento Arbitragem toda segunda e quinta. Até o próximo programa, um grande abraço para você.